é que vocês repassem as informações, levem para o time de vocês. Hoje a gente vai ter um momento bem diferente do que a gente teve nos últimos encontros, a gente vai falar mais próximo ao coffee. E antes da gente iniciar de fato aí a fala, vou passar a palavra para o Alex. Antes tem a pauta, né, Alex? Estou passando a pauta aí com vocês, a gente tem bastante informação hoje. A gente vai fazer uma dinâmica de quebra-gelo daqui a pouco aí com o Alex, a gente vai falar sobre os nossos resultados. Fora de sinalização, a gente vai falar um pouquinho sobre a sinalização ferroviária, que eu sei que muitos ainda têm dúvida, então a gente vai ter uma oportunidade, um momento aí de 2 minutos, um momento de alguns minutos aí para a gente falar sobre sinalização. Feira de segurança, que é um momento que a gente separou aí de uma experiência nova para vocês, e a ideia, gente, é que a Feira de Segurança não seja somente um momento para vocês participarem, mas que ela seja uma inspiração para que vocês levem para o campo esse momento que vocês vão ver que é um momento bem diferenciado. Diz, levanta a mão direita. Está de pé até agora por quê? Agora é vontade própria, né? Simon diz quem está no jogo, levanta a mão direita. Só quem está no jogo, levanta a mão direita. É Simon que diz. Falei, bate o pé direito no chão, é correto. Mas não mandei abaixar a mão. Tá fora. Simon diz, agacha. Simon diz, 2 passos para a direita. Assim que forró, 2 passos para a esquerda. Eu não falei Simon diz 2 passos para a esquerda, só falei 2 passos para a esquerda. Você já foi todo mundo já. Eu estou falando, tá todo mundo atento, não tá? Tá todo mundo atento. Junta mais um meio agora pro pessoal de vocês. Junta com o meio aqui. Junta vocês que estão para a esquerda aqui. Simon diz, junta mais pro centro. Simon diz, junta mais pro centro. A galera tá ligada. Simon diz, agacha. Você já está chamando para não doer a coluna. Simon diz, levanta. Simon diz, bate o pé direito, os 2 pés. Bate os 2 pés. Simon diz, levanta a mão esquerda e continua batendo os 2 pés. Simon diz, bate palma. O que você parou? Simon diz, descansa. Simon diz, levanta a mão direita. Simon diz, levanta a mão esquerda. Simon diz, bate o pé direito. Simon diz, dá uma voltinha para a esquerda. Agora para a direita. Tem um que virou errado. Aí, já fez o movimento, já. Acabou, ficou bem ninguém. Muito obrigado. Ameaçou já era, né, gente? Já estava na intenção. Fechou aqui também? Olha só, se a gente ficasse fazendo a brincadeira, a gente... Como é que fechou? O Felipe. O Felipe veio do início ao final aqui. Deu sorte pra cacete, né? Vamos combinar. Foi surfando na onda aí, deu uma vacilada lá, mas ninguém viu. Mas o Felipe chegou aqui no final de um público aqui que a gente deve estar com mais de 100 participantes aqui, que é a média do nosso público. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A NRS faz campanhas e ações educativas constantemente para alertar as pessoas sobre os cuidados na hora de atravessar a linha férrea. Mas apesar de todo o nosso esforço, as nossas câmeras de segurança ainda registram muitos flagrantes de imprudência. É difícil a gente entender por que as pessoas preferem se arriscar. Por isso, a gente resolveu abordar o problema de uma forma diferente. Nós vamos até uma passagem nível aqui no centro de Juiz de Fora e vamos perguntar diretamente para as pessoas e tentar entender por que elas decidem não esperar. Eu vi ali que você correu quando o trem estava se aproximando. Por que você tomou essa decisão de que valia a pena correr ao invés de esperar? Sempre acha que dá tempo, né? A gente acaba se arriscando um pouco. Eu queria saber se o senhor topa entrar numa locomotiva, andar pela cidade e conhecer a realidade do maquinista, a situação que ele vive quando a pessoa do lado de fora tem alguma imprudência, né, ou alguma desatenção próximo à vida. O senhor topa então? Topa. Maravilha.
o quanto a gente está perto da pessoa, né? Essa é a apreensão que o maquinista fica aqui, essa indecisão se a pessoa tropeça e cai, né? O pessoal usa muito celular, né? O celular ali tem vários recursos. No trânsito as pessoas usam muito o fone de ouvido, né? Achei que é de verdade. Olha que o senhor viu o homem na lista aí, como confirmar que é mentira, mas a bala ele não vai sentir. Estabelece em qualquer lugar, né? Tem jeito. Acho que o mais importante, a coincidência nós estamos aqui, ó. Pare, olhe para os dois lados E discute. E falta de sinal não é. Não tem falta o de senhor viu durante todo o trajeto. Além do sinal, ainda tem a compreensão dos empregados da firma. Vocês que olhem isso. Me chamo Alessandro, também sou da Gerência Geral de Segurança, da Gerência de Planejamento e Controle de Segurança. Antes de falar um pouco aqui dos nossos números, né, queria só provocar uma reflexão com o vídeo aqui que foi passado. A gente vê o quanto que a pressa, a imprudência pode custar caro, né? E aqui a gente espera, né, que os nossos colaboradores, tanto próprios quanto contratados, tenham muita atenção na ferrovia, sejam quando estão executando alguma atividade ou no dia a dia mesmo, que tiver que passar em uma passagem livre, passagem pedestre. E a gente espera também que vocês sejam nossos multiplicadores da segurança. Então, dentro das suas comunidades, com suas famílias, amigos, que vocês sempre repassem esse recado, né, da importância de esperar, de em uma passagem olhar para os dois lados, escutar. O trem passa rápido, não vai mudar a vida de ninguém ali esperar. Porém, não esperar pode mudar drasticamente e inclusive, né, em algumas situações que a gente lida aqui no dia a dia, estando na gerência de segurança, acaba vendo que algumas pessoas até vão a óbito mesmo. Então, sejam os nossos multiplicadores, reforcem sempre, né, os perigos da ferrovia e a importância de se atentarem quando estiverem atravessando uma passagem livre com os carros, motos, as passagens de pedestres e também aqui, né, executando principalmente aí as atividades de via, atento à sinalização adequada, à comunicação. Em muitos momentos a gente se depara com situações de imprudência em PN, em PB, né? A gente vê as pessoas, né? A gente viu N casos ali de gente com fone de ouvido, gente com celular, e gente, não custa nada a gente agir não em prol da empresa, eu não estou agindo em prol da MRS, eu estou agindo em prol da vida, né? Então, quando a gente observar esse tipo de atitude, a gente fazer a conscientização, entendendo que eu estou agindo para aquela pessoa ali, porque hoje ela pode conseguir, né? Hoje ela pode atravessar ali falando no celular e não deu nada, pode atravessar e com fone de ouvido não dá nada, mas num outro dia qualquer, né? Ela pode repetir esse ato e pode ser tarde demais, ela não ter a devida atenção, né? Não sei se vocês viram aí, teve até uma matéria aí recente de eu acho que até uma professora que foi atravessar a linha, né? Esse caso ainda está em investigação, mas quando a gente olha o vídeo e até a matéria fala da própria distração, né? Da pessoa não olhar para dois lados, né? Foi no trecho de São Paulo, uma pessoa atravessando uma PP e no que ela atravessa, assim, parece que a atenção dela vai só para um lado.
Então, a gente não sabe, né, o que ela estava fazendo, não sei se ela estava com fone de ouvido no momento daquela ocorrência, mas tinham várias pessoas ali ao redor e quem sabe a gente poderia ter tido ali uma pessoa, né, que poderia ter dado orientação. E o mundo está tão corrido que a gente não tem tempo, às vezes, para orientar uma pessoa e resgatar uma vida. E isso é muito importante porque isso não é pela NRS. Vídeos de pessoas em frente ao trem. E assim como a gente tem vídeos também de pessoas que moram ou que, enfim, que comunidade lindeira e que é habitual a gente identificar essas pessoas caminhando às vezes pela ferrovia para acessar algum local e elas estarem sobre a linha ou... Nossa! Às vezes Deus nos protege de nós mesmos, não é isso? E é isso, né? Sobre a via, ele entra como abalroamento. Então, aqui estão os abalroamentos que são inerentes aos nossos processos, tá? Que vocês também ouvem falar de abalroamento de carro, né? Em PN e tal. Aqui a gente está desconsiderando e aqui a gente está trazendo ocorrências de quase atropelamentos e abalroamentos, tá? Interno, relacionado a quase acidentes. Poderia ser uma pessoa nossa trabalhando junto com aquele equipamento. E aí, pessoal, o que eu quero destacar, né? Lembrando que a gente tem reuniões que a gente faz intermediárias e que a gente traz essas informações relevantes. Então, se a gente não estiver levando para o campo o recado necessário, esse momento aqui é em vão. Esse é o primeiro recado que eu quero dar. E a gente, como eu comentei, no início do ano, em fevereiro, foi um mês assim bem crítico para nós. O ano passado a gente teve uma ocorrência de um atropelamento. Esse ano a gente teve um atropelamento na mesma data de um atropelamento que nós tivemos em 2023. E quase no mesmo horário, tá? A gente teve um atropelamento ocorrido em fevereiro. Dias depois, eu tenho um quase atropelamento e eu vou explicar para vocês ali o que acontece. Pensem comigo, prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Imagina que eu tenho um colaborador que ele está com um equipamento ruidoso no trecho. Eu tenho um colaborador que está com uma roçadeira. Imaginem, idealizem o cenário que eu vou mostrar para vocês. Pensem no que eu falei lá atrás sobre trazer a melhor tecnologia. Esse caso não foi no Canadá, não foi fora do Brasil, foi aqui. Eu tenho um colaborador que está com uma roçadeira, ele está com um protetor auricular. E aí, o encarregado vira para ele e fala, pode começar operando aí. Pode começar tirando esse mato do meio da linha. O que vocês acham que o colaborador vai fazer, gente? O colaborador tinha que ter tido uma atitude diferente? Esse cara, ele tinha que ter pensado? Esse cara, ele tinha que ter falado, eu não vou fazer? Eu também concordo com o pensamento de vocês. Mas pensem no seguinte, eu tenho um cara que está sobre a linha e eu tenho um encarregado que fala para ele, eu garanto sua segurança, pode ir. E eu tenho uma pessoa que confia neste cargo. O que esse colaborador entendeu? Que estava seguro para ele trabalhar. Esse colaborador, ele coloca o protetor auricular dele, ele inicia a atividade de roçada, só que tem um pequeno detalhe. A gente não tem a sinalização colocada ainda no trecho. Tem um colaborador, esse operador de roçadeira, ele tem um ajudante nesse processo. Ele tem um cara que fica junto com ele, que fica recolhendo o material, ele fica retirando o entulho da roçada, e junto com esse processo, ele olha, que ele está numa linha reta, então ele consegue observar se está vindo o trem quando o operador está roçando. Então prestem atenção nesse cenário. Esse ajudante do operador de roçadeira, ele sai para colocar a placa de sinalização junto com mais 2 colegas, se eu não me engano. E aí foram 2 colegas, saíram para a extremidade colocar a placa de sinalização,
Quem está sozinho lá no trecho operando com uma máquina alta, ruído alto, o coitadinho do operador que entendeu que ele estava seguro, que o encarregado falou para ele, vamos lá, valendo, pode ir, pode confiar em mim, não é? O encarregado é o cara que está com apito na frente de trabalho. Então, ou seja, quando ele vira para o encarregado, quando ele vira para o operador e fala para ele, pode continuar, ele está entendendo o seguinte, talvez, ainda não está com a fiscalização, mas esse cara vai olhar por mim. O que acontece? Esse encarregado, ele tem qualquer condição, qualquer situação que ele teve necessidade de sair. Ele sai da linha, ele vai para um outro local qualquer, no que ele sai, ele era o único cara e o técnico de segurança que estariam na frente de trabalho com apito, que poderiam estar sinalizando para ele que está vindo um trem. O que acontece? Os dois caras saem da frente de trabalho, o operador está sozinho em cima da linha. Gente, vocês têm noção que o maquinista buzinou 21 segundos. 21 segundos para esse operador sair de cima da linha? E que a 100 metros de distância desse colaborador é o momento que ele escuta. Ele está com abafador e está com a roçadeira ligada. Ele escuta muito em cima e o trem vindo numa linha reta, ó. E vindo. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Se a gente não entrar na frente de trabalho, se a gente visitar o campo, simplesmente porque eu estou afim, as pessoas têm que me ver, eu tenho que tirar selfie, eu tenho que mostrar que eu estou no campo, a gente não vai ter o resultado que a gente precisa. A gente precisa de pessoas lá para olhar se a placa de sinalização está na distância correta, para eu observar se a sinalização está adequada, para eu observar esse tipo de desvio, para eu observar a conduta do encarregado, fazer ajuste de rota. Não adianta eu trazer as melhores tecnologias para a MRS, porque numa dessas, a gente poderia estar com uma tecnologia sendo empregada e as pessoas não estariam utilizando. Elas não estariam no campo utilizando essa tecnologia. E eu teria uma pessoa atropelada de todo jeito. Então, meu apelo é que essa ocorrência foi em fevereiro, tá? Essa ocorrência foi em fevereiro, foi em Itatiaia. E aí, dias depois, tá? Eu tenho uma outra condição. Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui para vocês entenderem a gravidade disso daí, tá? Dias depois dessa ocorrência, eu tenho um manobrador no pátio do Barbará. Me ligaram, falando, Renata, corre pro Barbará, que teve um manobrador que foi atropelado. Prestem atenção nesse cenário. Eu tenho um manobrador que ele passou por treinamentos, ele estava 8 meses na MRS. Há 8 meses, ele estava fazendo manobras dentro do pátio do Barbará. Um ambiente controlado, um ambiente que eu estou habituado, né? Que é assim, na maioria das vezes eles pensam, estou em casa. Ele já estava se sentindo em casa. O que aconteceu nesse dia? Ele estava com protetor auricular. Ele estava numa entrevia mais justa no pátio. Ele está observando a lateral de uma máquina. Ele estava observando alguma condição na lateral da máquina. No que ele está nessa entrevia, essa entrevia não tinha 2 metros. A pessoa faz o seguinte, ó. Ele olha o problema, ele abaixa, ele anda para trás, ele faz as análises, ele não entra na linha de trás. Ele está numa entrevia justa, ele não sobe em cima da linha, mas, gente, tem que explicar para o pessoal, inclusive se não saiu, vai sair um vídeo falando sobre gabarito. E a gente precisa explicar para as pessoas que o trem, ele não passa em cima do trilho justinho, né? Eu não tenho trem ali justo em cima do trilho. Ele se projeta para fora. Então, essa pessoa, se ela estiver dentro do gabarito, ela vai ser atropelada como se ela estivesse sobre a linha. Esse manobrador, ele olha para o problema, ele dá um passo para trás, ele entra no gabarito. Eis que vem uma máquina da VLI, que é uma máquina escoteira, é uma máquina sozinha. Eu tenho uma máquina de recuo, ou seja, eu tenho uma máquina andando para trás, o bico dela está aqui e ela está andando para trás. A maquinista da VLI, ela estava dentro dessa máquina de lado. Então ela olha para frente, porque ela tem que ter a visão da frente, e ela está olhando para trás, só que ela está do lado de cá, ó. O colaborador que estava identificando o problema, ele está na entrevia do outro lado.
ela não vê o colaborador. E eles têm um processo um pouco diferente da MRS, que a MRS, ela ainda tem uma pessoa que olha a cauda quando ela está nesse processo, ela está olhando para ver se tem o risco de... Ela vai falando no rádio, a VLI, ela não tinha esse processo. E pasmem, a 10 km por hora. Então era algo tranquilo. Se a gente pensar, ela estava vindo devagarinho. Pensa que eu poderia ter um colaborador, poderia ter morrido a 10 km por hora, e não só isso. Ele poderia ter perdido membro. Se de repente ele tivesse dado um passo mais atrás, a gente poderia estar falando de uma fatalidade a 10 km por hora. Pessoal, o que eu quero dizer nesse cenário? Eu quero dizer o seguinte, a gente precisa mostrar para as pessoas que apesar de elas estarem familiarizadas com o campo, elas estão familiarizadas com o trecho e tudo bem, mas a gente tem que entender que eu estar familiarizado é uma coisa, eu confiar é outra. E o que está acontecendo, as pessoas estão ficando confiantes a ponto delas entenderem que não serão atropeladas. A ponto da gente se distrair numa condição e eu quase ser atropelado por uma máquina. Então pensem comigo nessas duas condições. Eu vou um pouco mais adiante. Passa ali rapidinho, só para eu ver o... Pode passar. Não, pode voltar, desculpa. Eu vou um pouco mais adiante, gente, dessas ocorrências aí. A gente tem, eu vou falar dos acidentes, a gente vai fazer esse link aí, quando a gente fala de sinalização, tá? Mas prestem atenção. Conseguia fazer. Aqui, obviamente, gente, a gente fez uma filmagem, colocou os equipamentos próximos, mas esses são 3 equipamentos, são 3 tripés, né? E esses tripés, eles são o seguinte, eu tenho um tripé que ele substitui o homem rádio numa ponta, na outra, e eu tenho um tripé que ele fica na frente de trabalho. Esse dispositivo, ele fica na entrevia, tá? E à medida que o trem passa, quando o trem ocupa a linha, esse dispositivo, ele emite o alerta na frente de trabalho. Pode ir, Alex. Esse equipamento, ele está em teste. Estou trazendo para vocês alguns dados, só para vocês saberem que a gente está em busca de uma solução. Renata, todo mundo escutou aí? Tem um quiz no final aí para ver tudo que ela falou aqui, tá? Na verdade, tudo que ela comentou aqui em cima do que a gente trouxe.
Pode ir. Pode ir. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Bati todos. Ô, Gabriel, vem cá. Fala aí. Isso aí é a percepção do homem trabalhar embriagado no trabalho. Para ver que você perde totalmente a percepção do risco. Exatamente, eu achei que eu tinha passado isso em todos, mas pelo visto não foi o caso não. É isso aí. Olha só, você vai Estamos aqui com o nosso querido engenheiro de segurança, André Fernandes. Aqui nós vamos mostrar, inclusive com o André fazendo, a percepção do risco do funcionário que pode cometer o risco de trabalhar embriagado no trabalho. Para mostrar que reduz a nossa sensibilidade motora durante a atividade. Então nós vamos filmar você fazendo aqui, tá? Combinado. Pode. André, você tá acostumado, André? Pode fazer uma forma que tá rolando. Você vê que impressionante que é, André? Fala aí, qual a lição aprendida aí pra nós? A lição aprendida é a seguinte: embora que cargo de gestão é difícil a gente encontrar uma situação como essa, mas é importante a gente parar e pensar como que nossos funcionários estão trabalhando no dia a dia. Como que os funcionários... Essa é a condição, às vezes, numa prova simples, a gente não consegue passar no percurso sem derrubar os pinos. Agora, imagina o cara trocando normalmente, operando equipamento, conduzindo um veículo, numa condição como essa. E isso não é muito comum a gente encontrar no dia a dia. Então, por isso que é importante a gente fazer um trabalho preventivo, evitar situações como essa não aconteçam. Show? Claro que eu estava explicando aqui, para cargos como nosso, área de segurança, de gestão, é difícil encontrar situações como essa. Mas às vezes a gente encontra funcionários nossos trabalhando na frente de serviço embriagado. E que numa simulação simples de apenas passar ali pelos pinos, a gente não consegue passar sem derrubar estando embriagado com esse óculos de simulador. Agora imagine o colaborador trocando normalmente, utilizando uma ferramenta manual, utilizando algum equipamento. Imagine, será que ele não iria correr um risco, a chance de se machucar? Então é por isso que a gente simula, para vocês entenderem o que pode acontecer com o colaborador e a partir daí a gente criar medidas preventivas, né? Porque é claro, a gente tem o PPAD, a gente tem o teste etilômetro que é realizado, mas é tudo uma forma de quantificar, uma forma corretiva. Nós temos que trabalhar de uma forma preventiva, fazer com que o colaborador não venha trabalhar de uma maneira embriagada. E além dele simular a embriaguez, ele também simula o sono. É uma situação muito parecida a pessoa quando está embriagada e a pessoa quando está com sono. E também a gente traz uma reflexão que, será que eles estão descansando bastante para vir trabalhar? Muitos acidentes, quando acabam acontecendo, a gente vê que o cara estava trabalhando dias já, sem descanso, horários ali puxados. Como que será que nossos funcionários estão trabalhando no dia a dia? Então que é importante a gente fazer essa reflexão, a gente parar, pensar, fazer um trabalho preventivo para que de maneira alguma algum colaborador nosso venha se colocar numa situação de risco e acabar sofrendo um acidente. Show? Alguém quer? Alguém mais quer simular? Derrubar nenhum mesmo. Se é bom, se é ruim. Já que você foi, pega o último então. Não. Faz o seguinte, ele fez isso em 40 segundos. Pede para ele tirar o óculos e fazer, para ver quanto tempo ele vai levar. Pode ir, vai.
colocar aqui, ó. Múltipla escolha. Na coleta seletiva temos diversas cores para a destinação dos resíduos gerados. No recipiente de cor azul, descartamos o papel. No vermelho, o plástico. Já no recipiente na cor amarela, o metal. Mas também temos o recipiente na cor verde, que destacamos o madeira, entulho, lixo hospitalar ou vidro. Vidro. Tirou ontem, acertou. Perdeu. Acabou já? Pode ir Só embora? um? Só um? Não, vamos mais um. Não, mais um, melhor de 3. Mandando uma mensagem para os nossos queridos colegas do grupo do RTG, da pós-graduação em Engenharia Geotécnica. Quando a vida imita a arte, a gente se encontrando aqui na vida profissional com esses competentes alunos que estão aqui performando magnificamente nas obras aqui da MRS. Deixando aqui um abraço para todos vocês. Quer falar alguma coisa, Thiago? Só tá gostando do curso? Muito curso muito bom, os professores 100%. E você? Todo apoio. Vale a pena fazer o curso da RTG aí, com o coordenador Nares aí. É isso aí. Excepcional. E duas pessoas fantásticas e fabulosas aqui que realmente honram o diploma que vão ter de engenheiros geotécnicos. Um abraço a todos. Valeu, galera. Como me sinto agora? Alex, me pega o microfone aí pra mim. Com todos os nossos encarregados, mestres e líderes de equipe. Juntamos todos num dia, no Juiz de Fora, fizemos um treinamento voltado para segurança, comportamento, zelo com o próximo e todas essas coisas que foram apresentadas hoje aqui, onde tivemos atividades em grupos, individuais, tivemos dinâmicas que tivemos que juntar o encarregado de uma obra com outra obra que não se conhecia, para poder juntos desenvolver um trabalho. Foi um dia bastante interessante para a galera. Tivemos resultados em campo já, obras que encarregados, mestres, mudaram a sua visão de campo, melhorando a segurança, melhorando o relacionamento com o próximo, que é de suma importância, né? Como eles são linha de frente, é muito importante a gente ter os nossos liderados com a mesma visão de nós líderes, né? Outra boa prática que fizemos foi acabar com o recurso técnico, né? Nós temos hastes de perfuração, tubos de revestimento, onde que a gente precisa estar colocando a mão ali, e para questões econômicas fizemos cavaletes metálicos, que dá para ser aproveitado em diversas obras, onde esses cavaletes são colocados as hastes, revestimentos, e o funcionário para de ficar se agachando para ter um vídeo na coluna aí de um acidente. E outra boa prática também foi para a gente não ficar colocando mais a mão nas hastes, nos revestimentos. Então fizemos uma ferramenta desenvolvida em obra, onde além da máquina que tem a pega para poder prender, o colaborador tem uma ferramenta que prende essa ferramenta na haste, no tubo, e evita de estar próximo à máquina. Caso a máquina ocorra alguma falha, essa haste venha a cair, não cai sobre o carro do funcionário, ele fica longe da ferramenta. E outra coisa também interessante que fizemos foi onde os antigos colaboradores são padrinhos dos novos colaboradores. Então tem uma pessoa que já trabalha na empresa há 2 anos, por exemplo, e a padrinha do novo funcionário, sendo o guia dele em relação à segurança, em relação a práticas da obra, a dúvidas que ele tiver em relação à atividade e principalmente na segurança, e pelo zelo mútuo da equipe na frente de serviço. Então, essa mudança nós identificamos com a questão comportamental. Então, nós, da CIEL, entendemos que a mudança comportamental pode ser toda a diferença em toda a cadeia de um projeto, né? Tanto a parte tanto de cima da cadeia quanto embaixo, né? Então hoje a gente vê grandes mudanças, né? Ocorrendo tanto melhorias no processo por meio das próprias equipes que estão nas frentes de serviço. Então isso tem trazido muitos resultados para nós. Né, tem muito ainda que melhorar, a gente conseguir moldar e implementar uma cultura entre as pessoas, não é uma coisa do dia para a noite, é um processo contínuo, né? Então a gente entende que às vezes sempre tem altos e baixos, mas como diz, né, existem 2 tipos de a gente crescer, né? O crescimento que é altos e baixos, e aquele que nem o rabo do cavalo que desce para baixo, onde as pessoas não querem seguir regras, não querem seguir padrões, não querem seguir procedimentos, e nós então estamos
nesse caminho, né? Adotando os procedimentos, mas colocando regras, mas acima de tudo, mudando o comportamento das pessoas.